Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos com vocês para trazermos uma mensagem e especialmente para podermos estar já começando a pensar sobre a Páscoa. Ano passado nós já tivemos que fazer a celebração da Páscoa online. Eu sei que nós chegamos bem nessa época e é a época que nós mais gostamos na igreja. As duas ocasiões que a gente fica sempre esperando é o dia da Páscoa e também nós já tradicionalmente quando fazemos o dia de ação de graças. Mas o Senhor tem os seus planos, né? E os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, seus caminhos não são os nossos caminhos. E por isso agora estamos nesta fase novamente, como ano passado. Eu estava com esperança de daqui 2 semanas voltarmos, mas pelo que já ouvimos, não vai ser possível. Mas talvez nós voltemos lá para a harmonia. Tem essa possibilidade. Eu sei que ainda tem que abrir mais para nós termos esse posicionamento. Mas nós vamos estar dando notícias para todos e contando o que é que está acontecendo. O pastor Newton, né, pastor Newton, vai poder estar dando os avisos na quarta-feira, também domingo de manhã. Ele está continuando Provérbios domingo de manhã. Nós vamos aproveitar esse tempo para andar um pouquinho mais em Provérbios. E à noite nós vamos dar, nesses 2 domingos, esse domingo falando um pouquinho sobre a crucificação. E no próximo domingo concentrando na ressurreição, que é o fato mais importante do cristianismo. Antes da mensagem, vamos orar e conversar com o nosso Pai. Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos pelo privilégio que temos de fazer o programa, mesmo online, de termos o culto nosso desta forma. E sabemos que gostaríamos de estar em pessoa, mas ainda não é possível. E por isso nós dedicamos esse culto ao Senhor. Pedimos pelas muitas pessoas que ainda estão sofrendo com o Covid, as famílias que têm sido afetadas, nosso coração dói pensando em tudo que eles têm passado. Pedimos que o Senhor possa estar também dirigindo-nos em como programar o que vamos fazer nas próximas semanas, que o Senhor esteja indo na frente em cada coisa. E, Pai, nós estávamos com a intenção de ter no grande dia da ressurreição também um batismo, mas fica também adiado esse acontecimento tão importante. Mas louvamos ao Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E dedicamos esse culto, as músicas, tudo ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu.
trato com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso pra meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão, em Cristo eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão, em Cristo eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Cristo eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio
estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim, declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar,
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Quero convidar a atenção de vocês para um texto muito importante que vamos estar estudando, mas na verdade vou ler esse texto de Isaías 53 e vamos pensar nas 7 últimas palavras de Cristo. Isaías 53, eu até memorizei esse texto também há muito tempo atrás. Quem creu em nossa pregação e a quem foi enviado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, e eu gosto de lembrar aqui, ele, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum esteve na sua boca. Eu vou ler só até o versículo 9 desse texto tão conhecido de Isaías 53. Nós vamos estar falando hoje sobre as 7 últimas palavras de Cristo. E diante disso nós, primeiramente, precisamos pensar um pouquinho no significado da Páscoa. O significado da Páscoa. A Páscoa tem um significado importante, talvez a palavra em inglês traz mais sentido, porque a palavra em inglesa diz passou por cima. Justamente porque era colocado o sangue nos umbrais das portas. E aquele sangue fazia com que as pessoas que estavam dentro das suas casas, que eram os hebreus, os judeus, esse sangue fazia com que o anjo da morte passasse por cima e não entrasse naquela casa. E desta maneira eles eram poupados, o que não aconteceu com os egípcios. O anjo da morte entrou e matou os primogênitos dos egípcios. O sangue era a salvação. E nós vemos muitas profecias sobre a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Isaías 53 é talvez a profecia mais conhecida que nós acabamos de ler. Detalhes inúmeros aqui sobre todo o sofrimento de Cristo. É desprezado, rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de quem até escondia um rosto, porque estava tão desfigurado. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E talvez um dos versos mais conhecidos é o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Esse é um retrato nosso. Todos nós estávamos andando desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Um dos filmes que eu gosto bastante, eu creio que a maioria também de vocês já tem assistido, é o filme Paixão de Cristo.
Vocês assistiram, né, Ricardo, Newton? Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no cinema aqui em Araçatuba. E nós fomos com um grupo de jovens para assistir. Mas os detalhes daquele filme realmente tocam na gente. Tinha hora que eu não conseguia olhar. Estava observando mesmo aquele sofrimento, que Cristo totalmente desfigurado, a coroa de espinhos na sua cabeça, que quando colocada também eu não conseguia olhar. Quando colocaram aquela coroa daquele jeito, né, na sua cabeça e começou a sangrar, e aí quando ele foi chicoteado e todos os sofrimentos que ele passou, eu sei que a hora e nós não sabemos se foi assim, mas na hora da crucificação dos pregos, eles colocaram os pregos, aí jogaram a cruz inteira para o chão. Você lembra daquela cena? Você conseguia olhar? Eu virava o rosto, não conseguia olhar. Eu imagino como que as pessoas, diante de tanto sofrimento de Cristo ali na cruz, eles não conseguiam olhar. Por isso que diz o texto aqui, eles desviavam o seu rosto, tamanha era o sofrimento, a maneira como Cristo estava totalmente desfigurado. Também o Salmo 22 traz muitos detalhes sobre os sofrimentos de Cristo. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. E é interessante que descreve que os ossos todos foram desconjuntados, mas nenhum deles foi quebrado. Detalhes interessantíssimos estão lá no Salmo 22 também. Talvez as duas passagens messiânicas mais importantes que apresentam os detalhes sobre a crucificação. Mas nós observamos que isso trouxe resultados maravilhosos para nós. Por causa da crucificação de Cristo, nós temos a redenção. Nós temos a redenção pelo seu sangue. E geralmente eu gosto de explicar esta palavra redenção. Redenção significa comprar. Mas daí tem um segundo sentido que é comprar e retirar. E um terceiro sentido que é colocar em liberdade. E Jesus fez tudo isso por nós. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos retirou desse mundo, do mercado, que é nesse sentido do mundo, e daí nos colocou em liberdade. Liberdade essa que nós temos que, com tanta alegria, dizer: estou então pronto para servir o Senhor de todo o meu coração. O resultado da crucificação foi a redenção. Também o resultado da crucificação é a remissão, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, diz Efésios 1:7. A remissão é o perdão dos nossos pecados. E nós, por causa da crucificação de Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados. E nós fomos perdoados totalmente, como a nuvem que aparece no instante no céu e daí desaparece, assim é comparado o nosso perdão. Assim como diz do Oriente e do Ocidente, assim também é comparado o nosso perdão. É dito também como lançado para trás o Senhor, e o Senhor não olha para trás. É comparado o nosso perdão. Mas talvez uma das expressões que eu mais gosto, a de Miqueias 5,19, nossos pecados são lançados como que nas profundezas dos mares. Nas profundezas dos mares. Assim somos totalmente perdoados. Além da redenção, além da remissão, temos também a reconciliação. Na verdade, poderíamos falar sobre todos os grandes vocábulos do Evangelho, são ligados à crucificação. Ele nos reconciliou. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E Jesus veio e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5, 19 e 20 fala sobre esse trabalho da reconciliação. E nós fomos reconciliados para sermos embaixadores também da reconciliação para o mundo. Então observamos como que isso traz para nós a redenção, a remissão e a reconciliação. Mas antes de entrarmos nas últimas palavras de Cristo, deixa eu dar só alguns outros significados da crucificação. Primeiro nós temos que entender o lugar da crucificação, o lugar da cruz. Eu tenho um desejo muito grande de visitar Israel. Até nós estávamos planejando isso antes da pandemia. Em março nós estávamos preparando, daí foi cancelado por causa da pandemia. E estou esperando uma outra oportunidade, talvez daqui uns 2 anos, para nós visitarmos. Mas tem muito debate sobre o lugar exato da crucificação. Mas
A Bíblia fala que o lugar era chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Alguns têm tirado foto do local e parece mesmo uma caveira. E sabemos que esse local é fora de Jerusalém. Hebreus 13, 12 e 13 fala que fora de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Então temos o lugar da crucificação. Eu sei que nessa época também gostam de falar sobre os estágios até a cruz. E eu gosto daquela linda música falando sobre esses estágios de sofrimentos de Cristo até a cruz. Mas sabemos que o lugar é um lugar específico. Jesus foi crucificado, está lá até hoje aquele lugar. E o fato é que a cruz está vazia. Mas a pessoa da cruz foi Jesus mesmo. Jesus, em sua humildade, na sua humilhação, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. João 1 a 14 fala: o verbo se fez carne, vou mencionar só o verso 14, e habitou entre nós. O verbo, Jesus, se fez carne e veio e morou entre nós. Mas ele teve que vir morar, se tornar homem para morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E assim cumprir a profecia que nós acabamos de ler de Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados ele levou sobre si. Então temos o lugar da cruz, temos a pessoa da cruz e temos também o propósito da cruz. 1 João 2,2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos próprios, mas também do mundo inteiro. Veja que o propósito da cruz é a salvação do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só dos nossos próprios pecados, mas também pelo do mundo inteiro. A propiciação vem a ser a paz que nós temos com Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu sei que poderíamos explicar bastante sobre esta palavra propiciação, o sentido da palavra hebraica, ilasmos, ilasterion, mas era aquele lugar onde no altar tinha o propiciatório, e ali era feito, o sumo sacerdote vinha e espargia sangue aqui naquele local, uma vez por ano só, e Cristo cumpriu isso. Ele é a nossa paz, ele é aquele que traz a propiciação, e Romanos 3,25 diz que essa propiciação vem pela fé no sangue de Jesus. Mas agora vamos observar essas últimas palavras de Cristo. Quais foram as últimas palavras? Eu acho muito interessante, já algumas vezes participei na igreja presbiteriana, aqui em Araçatuba, não sei se ainda fazem isso, mas toda essa época da Páscoa, eu sei que nessa época na igreja eles não vão poder fazer. Mas eles convidam pastores para falarem sobre uma palavra ou uma outra palavra e cobrem então todas as 7 últimas palavras de Cristo. E tem muito escrito, tem muito falado sobre essas 7 últimas palavras. Mas hoje eu quero só recordar um pouquinho essas 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E nós vamos então começar pela última, ou a primeira dessas 7 palavras. A primeira das 7 palavras, antes de tomar uma água. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34 diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Estavam lá os soldados romanos lançando sortes sobre a roupa de Cristo ali, e eles estavam ridicularizando, brincando com aquilo. E nós vemos que as pessoas estavam ali fazendo isso, e ao mesmo tempo Jesus, no meio daquela dor, daquele sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou nenhuma palavra, foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Eu já tive essa experiência de matar o cordeiro. A última vez, quando matamos um cordeiro ali na Harmonia, já não temos mais, mas quem me ajudava com isso era o nosso irmão Reginaldo. Quando eu chegava lá, as ovelhas saíam, quando viu o Reginaldo, as ovelhas saíam correndo. Mas aí, Reginaldo, não sei porquê, ele falou: eu não vou mais matar não. Ele esticava, pendurava, eles penduram na árvore, né, deixavam o cordeiro pendurado ali,
E daí falou, vai pastor, você vai ter que fazer dessa vez. E eu fiz. Cortei. Nenhum som saiu daquela ovelha. É impressionante. Alguns dizem que cai até lágrimas, eu não vi isso ainda. Mas nenhum som. Tenta matar um porco. Vocês já viram matar um porco? Eu nunca matei um porco, mas eu já vi. Meu sogro matava sempre. Quando ele matava, olha, a vizinhança toda escuta. Mas o cordeiro, ele é mudo perante os tosqueadores. E Jesus foi como o cordeiro mudo perante os tosqueadores. Ao invés de revidar as coisas que foram ditas para ele, se és filho de Deus, desce da cruz. Em vez de revidar, Jesus diz essas palavras, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma oração a favor daquelas pessoas que estavam lhe crucificando. Quem sabe, algumas daquelas pessoas mais tarde se arrependeriam ou arrependeram dos seus pecados e vieram a crer em Jesus, lembrando daquela cena do Calvário. Mas essa foi a primeira das 7 últimas palavras de Cristo. Vamos para a segunda. A segunda foi com o ladrão. Lembramos que teve 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Um ficou zombando, se és filho de Deus, faz com que nós saiamos daqui. E faça um milagre aí. E o outro disse humildemente, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lucas 23, nós estamos nesse texto, vamos só olhar o verso 43. No verso 43, deixa eu só recordar, quando as palavras do ladrão arrependido diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Eu creio que aqui ele já está mostrando indício de arrependimento. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então responde, esta que é a sua segunda das 7 últimas palavras. Em verdade te digo que hoje tem uma versão que diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vemos que Cristo, mesmo ali na cruz, até o final, ele estava evangelizando. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na hora do tormento, da dor, Cristo está lá, evangelizando, e ele tem um resultado. Que maravilha, né? Aquele ladrão foi salvo ali mesmo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, diz João 6,37. Também nós muitas vezes lembramos o fato que o que importa é crer em Cristo como Salvador. Tem muita gente que fica insistindo que é necessário ser batizado para ser salvo. O batismo não salva, não. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não será salvo. O importante é o crer. E vemos que o ladrão aqui da cruz, ele não teve tempo de ser batizado. Mas mesmo assim Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qualquer pessoa, se você vir a Cristo, de modo nenhum será lançado fora. E até o fim de sua vida, então, Jesus está ali evangelizando, e aquele ladrão foi salvo, ali mesmo, naquele instante, porque ele creu em Cristo como Salvador. Tem muitas histórias de pessoas que no leito da morte, no último momento da vida, se arrependem e creem em Cristo. Mas eu espero que você que está nos assistindo, não deixe para o último momento. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo pode te chamar. A qualquer hora, tantas pessoas agora, durante esse tempo da Covid, estão morrendo. E como é importante estar preparado para o encontro com o Senhor. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu vou estar falando mais sobre isso domingo que vem, mas veja que é necessário crer hoje como Senhor e Salvador em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O ladrão da cruz foi salvo ali mesmo. Mas agora vemos uma terceira palavra. E essa terceira palavra está no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 19,
versículos 26 e 27, temos uma palavra que traz um relacionamento muito importante, muito bonito, entre Jesus, João e Maria. Veja aqui que vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo tomou e levou para casa. Aqui nós vemos um relacionamento muito importante, aquele amor fraternal. A Bíblia fala sobre 3 tipos de amor: o amor eros, que é o amor paixão, o amor fraternal, que é o mencionado aqui, filéu, e também o amor ágape, que é o amor de Deus. Mas nós vemos a importância de relacionamentos humanos, vemos a importância do cuidado daqueles que são seus. E aqui Jesus fala para João: eis aí a tua mãe. E aí nós observamos que Maria então vai ser ali também a mãe para João, e João seria como considerado seu filho. Como é importante o cuidado de seus filhos. E aqui nós observamos esse relacionamento tão importante que Jesus mostra também. Então vemos até aqui 3 das 7 últimas palavras de Cristo. Agora vamos observar a 4ª e a 5ª. A 4ª palavra é uma palavra em relação à dor maior que Cristo sofreu na cruz. Sabe, quando Cristo estava ali no Getsêmani, orando, ele suou gotas de sangue. E sabe por que ele suou gotas de sangue? Porque ele sabia que logo mais ele seria desamparado pelo Pai. Ele iria experimentar a morte. E nós sabemos que o sentido da morte é separação. E Jesus iria experimentar naquele instante a separação total de Deus. E por isso que ele exclamou, eu ia olhar o texto de Mateus, está nos vários evangelhos, mas o texto de Mateus 27, 46, diz essas palavras: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E alguns, quando ouviram isso, acharam, ele está chamando Elias, por causa da expressão Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, e aí vem a expressão: Deus meu, por que me desamparastes? Essa profecia está também no Salmo 22. O Salmo 22 já começa mostrando exatamente esta profecia, que é da separação, a dor maior. A dor não foi, a maior não foi o ser colocado a coroa de espinhos, ser chicoteado, os seus lados e suas mãos sendo através dos cravos. Não foi a lança. Não, a dor maior foi justamente a separação, porque naquele instante Jesus experimentou, e eu posso dizer nessas palavras, o inferno em nosso lugar. Jesus experimentou a separação do Pai. E nós vemos que ele experimentou nesse sentido o inferno. E morte é a separação. Só para recordarmos, tem 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação da alma com Deus. A morte física é a separação do corpo com Deus. E a morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. Ah, como é bom saber que Cristo experimentou a morte em nosso lugar. Aquele que, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não experimentou o pecado, ele não pecou, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas ele experimentou esta separação, a morte em nosso lugar, pois que também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras foram palavras de dor, porque ele estava experimentando a morte, o inferno em nosso lugar. Mas aí vem a 5ª palavra.
Eu vou aproveitar para tomar água também. Mesmo que a água é morna, é gostosa. Quando você está com sede. Tenho sede. João 19, 20 a 28. Em João 19, 28, Jesus... E é interessante que tem dois aspectos importantes. Jesus já sabia que ao dizer tenho sede, ele já sabia esse aspecto divino, que eles iam trazer para ele vinagre. E João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ah, como é gostoso tomar água quando você tem sede. Mas deram para ele vinagre. Aumentou ainda mais o seu sofrimento. Eu sei que queriam oferecer para Jesus um composto que ia fazer com que diminuísse a dor. Mas Jesus não aceitou nada que viesse a diminuir a dor. Ele experimentou toda a dor, todo o sofrimento em nosso lugar. E quando ele disse tenho sede, foi dado para ele vinagre, aumentando assim a sua dor. Porque ele não teve a água para saciar a sua sede. Ele teve o vinagre que foi lhe dado. Isso tudo em cumprimento também da palavra de Deus. Mas aí temos a sexta palavra. A penúltima palavra, talvez uma das mais preciosas das palavras, por isso que eu coloquei 7 comentários embaixo desta palavra. Está tudo consumado. Está consumado. A obra de Cristo na cruz fora consumado. João 19:30, ele diz isso então. E aqui está o contexto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, logo que ele tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Há pouco tempo atrás nós estávamos falando em Apocalipse sobre essa expressão, que é mencionada mais 2 vezes em Apocalipse. Em Apocalipse, quando termina os juízos, também diz, feito está, a mesma expressão, está consumado. Mas daí também quando chega no capítulo 21, quando fala sobre as 7 coisas novas, também diz, feito está, está consumado. Ali é o aspecto futuro, tudo consumado, daquilo que o Senhor tem para nós. Mas estas palavras de Jesus foram palavras que encerraram, terminaram aquilo que ele veio aqui no mundo para fazer. Seu sofrimento havia terminado. O preço havia sido pago. A salvação tinha sido comprada. Lembra a palavra redenção que mencionamos no começo? Nós fomos comprados. A salvação tinha sido comprada. Temos a redenção. O pecado havia sido apagado. Temos a remissão. Pecado passado, presente e futuro apagado de todos aqueles que creem em Cristo. A reconciliação foi completada. A justiça eterna foi produzida. E a herança nos céus é aguardada. É dada para nós, garantida para nós. Tudo Jesus estava dizendo nesta penúltima palavra dele na cruz. Está consumado. A obra dele foi consumada. E olha como é importante terminar a obra bem. Eu estava lendo um bom livro sobre liderança. E a ênfase nesse livro é sobre terminando bem. Como muitos começam, mas não terminam bem. Mas ali o líder espiritual precisa poder terminar bem. E o grande exemplo é o apóstolo Paulo, que terminou bem também. Ele disse, quando chega no fim, que combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Ele tinha completado a carreira. Aqui Jesus também está dizendo, está consumado, a obra foi completa, tudo que ele havia proposto a fazer, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cristo tinha completado, tinha feito isto por nós, para nos garantir a salvação eterna nos céus. Mas aí vem a última palavra de Jesus na cruz. A última palavra de Cristo na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E voltamos para o livro de Lucas, Lucas 23, versículo 46. Ele finaliza assim e daí diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou.
Satanás havia sido derrotado. O último inimigo, Cristo já havia vencido. Agora restava a vitória final, que viria daqui 3 dias, que seria a sua ressurreição. E por isso que nós temos que falar muito sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Domingo que vem nós vamos estar falando bem mais sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nesse momento, Jesus, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, completada a obra, ele entregou o seu espírito. Romanos 4, 25, e eu vou só terminar com esse versículo, diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou para nos dar vida e nos dar a justificação que nos perdoa, nos dá paz, nos reconcilia, que nos traz a termos esse relacionamento com o Senhor. E sabe a coisa mais importante que tem no mundo? É nós hoje podermos ter um relacionamento com Deus. E como que você pode fazer isso? Pela fé em Cristo. Se você ainda não creu em Cristo como Salvador, é hora de arrepender e crer em Cristo. Ao lembrarmos aqui as 7 últimas palavras, Cristo fez isso por você. Porque tomou a cruz. É um dos hinos nossos que nós gostamos de cantar. Porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz de terror. Foi por mim e por ti. Jesus morreu para te salvar. E ressuscitou para te dar vida. Mas é necessário você crer nele como seu Salvador pessoal. Deixa eu orar terminando esse tempo e pedindo que o Senhor possa operar mesmo na vida de cada um, tanto daqueles que são da igreja, que estão nos ouvindo, como outros que estão assistindo também, que possam estar pensando: será que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Se você tem alguma dúvida, creia em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e você terá a vida eterna. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, graças te damos que Jesus passou por todo esse sofrimento por causa de nós. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou porque ele veio nos dar a justificação. E Pai, nós queremos também, agora que já conhecemos a Cristo, estar vivendo para Ele, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.